Boa noite a todos. Retornamos finalizar o nosso estudo nessa semana do Livro dos Espíritos. Nós que estamos estudando capítulo 5 da segunda parte do Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências. Nós temos trazido algumas considerações de Kardec sobre a pluralidade das existências. Então ele ressalta, por exemplo, que muitas passagens das Escrituras falam da reencarnação. Nós trouxemos, inclusive, para vocês a leitura ontem de Mateus, capítulo 17, versículos de 9 a 13, que é o momento posterior à transfiguração de Jesus, no qual o mestre pede aos apóstolos que não comentem, os 3 apóstolos, que não comentem o que eles haviam visto. E nesse instante, os apóstolos perguntam a Jesus por que os escribas, quer dizer, os profetas anteriores, haviam dito que primeiro viria Elias antes do Messias. Então, nessa passagem que nós lemos ontem, Jesus disse que é certo que Elias haveria de vir e que ele restabeleceria todas as coisas. E nesse instante, então, Jesus declara que Elias já havia vindo e que eles não conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. E aí Jesus fala que da mesma forma eles darão morte ao Filho do Homem, que seria ele, né, o Messias. Está grafado no Evangelho que então os apóstolos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara, ou seja, que Elias havia vindo como João Batista. Então, ontem nós trouxemos algumas considerações sobre esse trecho do Evangelho para vocês, dizendo, por exemplo, da diferença entre ressuscitação e reencarnação. E explicamos por que neste caso, está grafado no Evangelho, nós temos a reencarnação do espírito de Elias, porque todos haviam presenciado a mãe de João Batista grávida, João Batista pequenino, crescendo. Então, ele havia tomado o espírito Elias um novo corpo. Havia nascido de novo. E Kardec, então, depois de trazer esse trecho do Evangelho, ele diz que, independente da nossa opinião acerca da reencarnação, quer a aceitemos ou não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado todas as crenças em contrário. O mesmo nós poderíamos dizer acerca daqueles que acreditam que a vida acaba com a morte do corpo físico, ou seja, aqueles que são materialistas, que são ateus. A mesma forma de pensar nós podemos dizer a eles, independente de você achar que a vida acaba com a morte do corpo físico, a vida não acaba com a morte do corpo físico, ela há de continuar também para vocês. Vocês haverão de constatar esta verdade. Mas agora eu me recordei que ontem, nos momentos finais do nosso estudo, eu coloquei para vocês, chamei a atenção de vocês, para como morreu João Batista, e que há um fato ainda, além da reencarnação, que Jesus fala nessa passagem evangélica. Para nós espíritas é muito interessante quando nós estudamos um pouquinho mais, vamos às vezes até lá no Antigo Testamento, e vemos um pouco do caminho que Elias traçou. Elias foi um profeta que viveu no século 9 a.C. E ele se caracterizou por ter bastante rigor, mas ele também cometeu, digamos assim, durante a sua vida,
Algumas ações ele praticou que para nós hoje seriam atrocidades. E uma das que mais chama a atenção dentro das decisões que Elias tomou lá no século 9 a.C., foi que ele mandou matar 450 sacerdotes de Baal, que morreram decapitados pela espada. Foram 450 sacerdotes cultuadores de Baal. Baal era um deus, nós poderíamos dizer hoje, um deus tenebroso, né? Baal fazia parte de uma grande leva de deuses dentro de um politeísmo de algumas regiões daquela época. Diferentes do monoteísmo que os hebreus sempre cultuaram. E Baal tinha um culto, para nós, assim, bastante, vamos dizer assim, cruel, porque ele exigia sangue de vítimas, em geral vidas humanas, crianças, mulheres virgens. Então, Elias, que era muito rigoroso, ele mandou matar esses 450 sacerdotes. E aí nós vamos ver depois, ele já na personalidade de João Batista, morrer também decapitado, por uma ordem de Herodes, a pedido de Salomé. Ação e reação. Nós vemos também aí não só o fenômeno da reencarnação, grafado na Bíblia, mas vemos também que os espíritos nos falam muito sobre a lei de ação e reação, sobre causa e efeito. Mas Kardec continua, então, nessas considerações finais, porque nós estamos no final já do capítulo 5, dizendo que o essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Ele apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem. Diferentemente do espiritualismo científico, do espiritismo científico, que nós vamos ver em maiores expressões na América do Norte, em alguns países da Europa, o que nos caracteriza, principalmente nós que somos espíritas e que seguimos a codificação de Kardec, é essa feição moral da doutrina. É o não nos desligarmos das lições de Jesus. É que Jesus permanece sendo a base da orientação sempre. Apesar dos nossos estudos, de nós dedicarmos às pesquisas, de querermos nos aprofundar, como efetivamente nos aprofundamos no estudo da vida nos planos espirituais, das razões que regem a fenomenologia na vida material, as ligações que nós possuímos, espíritos encarnados e desencarnados, a própria comunicabilidade que é possível de se dar entre os variados planos. Apesar de tudo isso, de nós buscarmos nos aprofundarmos nestes estudos, de entender melhor a mediunidade, nós nunca vamos nos desgarrar das lições preciosas de Jesus como sendo as mais importantes da doutrina. A doutrina espírita é a doutrina de evangelho. Então, nós espíritas precisamos nos instruir, sim, estudar, mas nós precisamos amar. É por isso que, na máxima orientação de Kardec, ele fala: espíritas, amai-vos, instruí-vos. Em primeiro lugar vem a doutrina de Jesus, o convite imortal do Mestre para que nós nos amemos, para que nós respeitemos a todos indistintamente, respeitemos as religiões que divergem da nossa, respeitemos os países diferentes, as línguas diferentes, as culturas diferentes, porque somos irmãos. Fazer ao outro que gostaríeis que vos fizesse. Então, para nós espíritas, a máxima é a caridade.
é a mensagem evangélica e amorosa de Jesus. Se a gente já tiver iniciado o caminho de aprendizado nesse ponto, do evangelho, do amor, da caridade, aí a gente pode continuar estudando a natureza científica e filosófica da doutrina em si. Mas continua Kardec. Que além, então, né, do ensino espírita ser eminentemente cristão, apoiar-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, a doutrina espírita não é antirreligiosa. Porque em nenhum momento nós nos afastamos do convite imortal e amoroso de Jesus. Jesus é o nosso mestre. Não há nenhum espírito mais elevado do que ele na Terra. Por nós espíritas, ele é considerado o governador espiritual do nosso órgão. Ele é efetivamente o nosso mestre. Mas diz ainda Kardec, não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Então vejam só, Kardec coloca aqui algo muito interessante. Então ele fala assim, não é porque veio dos espíritos que ressaltaram esta lição. Porque até então, nós vimos que numa passagem do Evangelho em Mateus, estava lá falando da reencarnação, mas isso não ficou claro. E as próprias religiões humanas cuidaram de interpretar a seu bel prazer e ofuscar a verdadeira lição. Impedindo o avanço mental, o raciocínio lógico, as questões do homem. Mas as questões do homem são inevitáveis. Se durante muitos séculos as religiões conseguiram segurá-las, já não mais conseguem segurar. É por isso que Kardec fala que essa doutrina responde questões que as outras não conseguem responder. Mas ele faz questão de frisar que ele era adepto, ele passou a acreditar, a compreender a pluralidade das existências, a reencarnação, não porque ela havia sido trazida pelos espíritos tão somente, mas porque ela era lógica, porque ela respondia de forma lógica e justa muitas questões que até então eram insolúveis. Então ele diz assim, tê-la-íamos repelido, quer dizer, ele também não aceitaria a pluralidade das existências, mesmo que provinda dos espíritos, se nos parecer contrário à razão. Como repelimos muitas outras, diz ele, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo que venha deles, dos espíritos. Da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo que proceda dos homens. Então aí Kardec usa do seu bom senso, da sua lógica. Lembremos que Kardec já tinha 50 anos quando ele tomou contato com a fenomenologia espírita e passou a dedicar-se ao estudo e à compilação e codificação. Ele era um homem racional, era professor, já havia escrito obras de cunho didático, era conhecido na França pela sua inteligência, pelo seu bom senso. Era um homem digno, um homem honesto. Então ele diz assim, da mesma forma que nós não aceitamos qualquer coisa que os homens falem, nós também não podemos aceitar qualquer coisa que os espíritos digam. Porque ele percebe, Kardec, em suas pesquisas, nas várias experimentações, em contato com vários médiuns, vários espíritos, em vários países, ele percebe que há espíritos evoluídos, mas há espíritos ainda atrasados, porque os espíritos nada mais são do que os homens.
já desencarnados. Então ele percebe que a morte em si, nós já falamos isso aqui, a morte não traz nenhuma modificação do estado. Eu não viro anjo, mas também não viro demônio. Eu chego do lado de lá, após a morte do corpo físico, dando continuidade a exatamente quem eu sou. Exatamente quem eu sou. Mas eu não vou estagnar. A diferença é essa. Quer dizer, eu morri hoje, a Cristiane chega do lado de lá, o espírito, com as mesmas crenças, os medos, os amores, os entendimentos, as aspirações, as crenças. Só que a Cristiane, que eu chego do lado de lá depois da morte física, não para aí. É isso que nos difere. Eu continuo estudando, vivendo, amando, evoluindo sempre, progredindo sempre. Então Kardec percebe que os espíritos após a desencarnação, eles são como os homens. Você vai encontrar espíritos em variados estágios de evolução. Uns mais atrasados, ainda falta caminhar bastante, outros um pouco mais adiantados, que vão continuar caminhando também, melhorando-se, e outros bem mais avançados. Então, ele alerta a todos os espíritas, e nós vamos perceber isso no estudo do Livro dos Espíritos e de outras obras. Ele alerta os espíritas que nós precisamos ser sempre lógicos, termos bom senso, analisarmos as mensagens que os espíritos nos trazem, verificando sempre se elas condizem com a lógica e com a moral cristã. Sempre. Não há exceções. Não interessa o nome pelo qual o espírito se identifica. Não interessa nem mesmo a aparência que o espírito se deixa perceber pelos médiuns videntes. O importante é a sua mensagem, o conteúdo da sua fala, da sua escrita, que nós espíritas precisamos analisar sempre. Não há delegação desta tarefa no espiritismo. Nós não temos uma hierarquia evangélica, não temos uma hierarquia eclesiástica. Ou seja, nós espíritas somos responsáveis todos pelo espiritismo. Todos somos responsáveis por estudá-lo, aprimorá-lo e vivê-lo, sem exceção. Bom, é aqui o que ele falou, né? Que qualquer outro espírito que tivesse também, né, se manifestado, qualquer outra matéria, qualquer outro conteúdo que tivesse sido trazido, né, pelos espíritos, ele sempre passaria a analisar. E ele então encerra o estudo nesse capítulo 5, com essa exposição de por que ele, Kardec, acredita e defende a pluralidade das reencarnações. Diz ele: a doutrina da pluralidade das existências é lógica e consoladora, e conforme a mais rigorosa justiça. Constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. Por que ele diz isso? Porque ele diz que a doutrina é consoladora e é a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, concedeu. Porque nós já falamos isso antes, nós somos criaturas em estágios intermédios de evolução, ou seja, nós não somos os melhores homens e mulheres que passaram e que passam pela Terra. O que vale dizer que nós não vamos ser merecedores de encontrar planos espirituais muito aprimorados após a morte do nosso corpo físico. Não, por quê? Porque nós não conseguimos ainda agir como deveríamos agir, segundo o convite amoroso de Jesus. Nós tentamos,
Tem hora que a gente consegue, com mais empenho, mais esforço da nossa parte, mais disciplina, e tem hora que a gente não consegue. Então, a pluralidade das existências vem como misericórdia, porque ela abre para nós o entendimento da possibilidade de refazer o caminho. Refazer lições não aprendidas. Reconstruir aquilo que nós destruímos no nosso passado. Então ela é consoladora. Porque nenhum de nós está condenado pela eternidade. As penas que possam se originar das nossas falhas, porque nós ainda as temos. Muitas. Verdade é que todos nós, encarnados, se já conseguimos um tanto de conquistas no campo da disciplina pessoal, invariavelmente ainda carregamos algumas sombras íntimas, que às vezes ninguém conhece. Às vezes nem mesmo nós assumimos para nós que elas existem, mas elas estão lá. Então, diante desta nossa imperfeição, que é fato, reencarnar é misericórdia, porque possibilita novos testes, novas experiências, para que a gente possa continuar avançando sempre. E ele finaliza então dizendo: eis o que se lê no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 a 7. Eu vou ler para vocês. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Por que Jesus faz menção aqui a nascer de novo? E por que Nicodemos menciona justamente como que pode um homem nascer depois de velho? Então vejam vocês que Nicodemos entendeu a afirmativa de Jesus. Porque se ele tivesse, Nicodemos, pensado tão somente no batismo, que foi algo iniciado por João Batista, ele teria falado, se o mestre falava do batismo de João Batista. Mas não, ele pergunta ao mestre: mas como que é possível um homem velho nascer de novo? Ele vai entrar na barriga da sua mãe? Como é possível isso? E o mestre fala que o homem precisa renascer da água e do Espírito. Vocês sabem qual é a composição do corpo humano? 70% de água. Então Jesus fala que é preciso nascer da água e do Espírito. E logo em seguida ele fala que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Vejam só, o mestre está explicando a Nicodemos, que não havia compreendido ainda, que a carne dá origem à nova carne e o Espírito renasce também. Água e Espírito
carne e espírito. Renascer. Não traz Kardec não trouxe esse trecho todo do Evangelho, mas também aqui o mestre fala, mas como é que Nicodemos, ele que é conhecedor, profundo conhecedor das leis judaicas, não sabia do que Jesus estava falando, porque Jesus estava falando da reencarnação. E como é que um doutor da lei não sabia disso? E o mestre ainda fala para ele, mas se você não sabe das leis que regem aqui a matéria, como é que eu vou falar das leis do espírito para você? Então veja só, a dificuldade ainda de entendimento de Nicodemos, que era doutor da lei, acerca da reencarnação. Então é muito claro para nós o porquê que o mestre não pôde ser tão mais claro naquela época. É por isso que não raro, praticamente todas as lições de Jesus foram trazidas de modo simples pelas parábolas. Porque as parábolas, na sua simplicidade, se utilizando de personagens e situações comuns àquela época, eram facilmente assimiláveis na forma mais simples pela população em geral. E Jesus, que já era Jesus, que conhecia até o que nós ainda não conhecemos, ele sabia muito bem que a forma simples das parábolas, alegórica das parábolas, possibilitaria ao homem avançar nos seus estudos ao longo dos séculos. As parábolas não engessaram as lições de Jesus. Elas continuam tão ou mais belas ainda hoje, 21 séculos depois. Porque a cada época a humanidade apresenta olhos diferenciados para ver, ouvidos diferenciados para ouvir. Nós estamos em constante evolução. É por isso que o convite do Mestre permanece ainda existindo para todos nós. E que hoje, no século XXI, nós buscamos entender as passagens evangélicas que muitas vezes nós não pudemos compreender ao longo dos séculos passados. E graças aos Espíritos, esse trabalho é amplamente, digamos assim, fecundo ao longo das obras espíritas, iniciando com o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai encerrando por aqui a nossa semana de estudos do Livro dos Espíritos, encerrando aqui o capítulo 5 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Espero que vocês tenham gostado. Eu sugiro que vocês leiam o texto, se puderem. Agradeço a presença da Denise, do Carlos e da Vita nessa noite de quinta-feira. E aguardo todos vocês na terça-feira que vem, às 7 horas, dando continuidade aos nossos estudos rápidos de meia hora, iniciando então o capítulo 6 da segunda parte, que vai falar da vida espírita. Um grande abraço a todos e uma boa noite.